Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo, ainda continuando a falar sobre nossa temática central nesses módulos que envolvem a Reforma Protestante. Na aula passada, falamos um pouco sobre a Reforma Calvinista, né? Nós tivemos uma aula um pouco diferente lá dentro da igreja, mas foi bem legal, bem bacana. Fiquei um tempinho sem gravar os vídeos por conta de recesso, lua de mel, enfim. Agora estamos de volta. Vamos hoje quase que encerrar a temática de reforma protestante. Nas próximas aulas, vamos começar a empreender um pouco sobre a Contra-Reforma. Vamos falar um pouco sobre o Concílio de Trento e também sobre a figura de Inácio de Loyola, tá? Então, vamos continuar hoje falando sobre o calvinismo, mostrando um pouquinho só o que a gente falou na aula passada e voltando, indo agora diretamente para as temáticas que envolvem o protestantismo nacional, o protestantismo brasileiro, o protestantismo pentecostal e o protestantismo neopentecostal. É muito importante que nós, como historiadores, como curiosos da temática, como admiradores da temática, ou mesmo como crentes, entendamos esse processo de reforma protestante, de contra-reforma e de religiões brasileiras, especificamente, de neopentecostalismo e até mesmo de pentecostalismo brasileiro, para a gente entender a essência do cristianismo no Brasil e entender porque a gente vê certas coisas que às vezes nós como cristãos dói, machuca, né? Principalmente algumas denominações, algumas comunidades cristãs, vou colocar assim, neopentecostais que vem surgindo a partir da década de 90 e ano 2000, né? Algumas igrejas gigantescas. Tá, vamos lá. Eu falei um pouco na aula passada sobre a reforma calvinista, mostrando os princípios do calvinismo, tá? E falei um pouco sobre a teologia da prosperidade, tem um dele aqui, teologia da prosperidade, né? Falei do leproso, que o cristão é antagônico à mentalidade judaica. O judeu acredita que o leproso é um pecador. Ele não é leproso porque ele está doente, ele não é leproso porque ele contraiu uma doença num lugar que é muito calor, enfim, de uma higiene um pouco duvidosa. Não é isso. Ele contraiu a lepra porque ele está sendo macerado por Deus, esmagado por Deus, por conta de seus pecados. Isso novamente, essa mentalidade retorna com a reforma protestante, principalmente com João Calvino, que vai mostrar que o sinal da predestinação, o sinal da salvação é a bênção financeira, é a bênção, é a prosperidade, como um todo, né? Como lá, ó, vida longa e próspera, né? É o ideal do protestantismo calvinista. E quem vai exacerbar isso de uma maneira bem interessante é lá Max Weber, que é o nosso teórico que a gente tem falado bastante aqui nessas aulas. O modelo no livro de Ética Protestante e Espírito do Capitalismo é um modelo calvinista, tá? Isto é, o advento do capitalismo, onde essa doutrina foi influente principalmente na Suíça, Holanda, Suécia e nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. A base de análise é os Estados Unidos na ética protestante e espírito do capitalismo. Tá? Vamos avançar. E aí a gente vai chegar agora uma parte mais original, essa parte que eu falei anteriormente, já falei algumas vezes, que é importante para a gente entender todo o contexto. A gente vai separar agora algumas igrejas nos seus territórios. Teve um amigo meu lá na aula de Teresópolis que reclamou um pouco, não reclamou, fez uma crítica, né? É uma reclamação, mas com toda a educação, sem dúvida nenhuma. Falando que às vezes o meu rostinho, né, atrapalha a leitura do slide. Então, nesse CD, eu vou colocar também essa parte do slide para que você veja perfeitamente, ok? A gente tem aqui luteranos, tá? Então essa parte da Noruega, Suécia, um pedacinho da Dinamarca, pedacinho da Dinamarca não, Dinamarca toda, né? O Sacro Império Romano aqui, ó, Wittenberg, tá? Ó, Letônia, Estônia, Finlândia, né? Os países aqui escandinavos, todos luteranos. Calvinistas, tá? De João Calvino, tá? Tá vendo que tá ramificado, tá? A gente tem na Suíça, em Genebra,
nos Países Baixos, ó, bolsões de calvinistas, olha. Tá? Temos aqui também na Polônia, olha como é que está misturado. Tá? Aqui na Inglaterra, tá? Um pouquinho na Inglaterra, um pouquinho aqui na Escócia também. Olha que interessante. E é interessante que Henrique VIII, tá, empreende também com ideais calvinistas. Tá? O ideal de Henrique VIII, a gente falou muito da reforma anglicana, reforma importantíssima, mas ele vai empreender a partir dos ideais de Calvino, tá? da prosperidade, da predestinação pela fé e também do sinal, da marca da predestinação como a compensação de prosperidade, tá? Não entenda a prosperidade apenas por dinheiro, tá? Também, essencialmente. No neopentecostalismo nacional, no neopentecostalismo brasileiro, isso é exacerbado, tá? É o dinheiro, é a compensação financeira. Tem uma propaganda muito interessante que está veiculada em uma televisão grande no Brasil, né? Que a pessoa fala sobre os seus talentos e sobre a sua prosperidade, e no final ela diz: eu sou da igreja tal, tá? Eu tenho um carro que custa 250 mil, eu tenho uma fazenda em Goiás com milhares de cabeças de gado, e porque eu sou dessa igreja, tá? Isso é a personificação da ética protestante do espírito do capitalismo, tá? A gente tem aqui os calvinistas, luteranos, anglicanos, tá? Aqui nós temos os anglicanos, especificamente na Inglaterra, tá? Depois nós vamos ter os presbiterianos aqui também, tá? Presbiteriano e anglicano da Escócia, tá? E da Irlanda. Claro que não falo isso para eles, que eles ficam chateados, tá? Mas é basicamente isso. Presbiteriano e anglicano são igrejas basicamente idênticas, tá? Só muda o território. Um na Inglaterra, os anglicanos, e o presbiteriano na Escócia. Claro que eu não vou ter uma religião na Escócia com o nome de Inglaterra, né? Não rola, tá? E aqui na Irlanda a mesma coisa. E a gente tem os católicos aqui, ó, branquinho, são mais os territórios de cinza, aliás, católicos, tá? Tá vendo que aqui, nesses territórios, a Igreja Católica perdeu completamente o espaço, tá? Principalmente por conta do Sacro Império Romano Germânico, que eu tinha explicado nas aulas anteriores. Vamos lá pegar esse nosso organograma aqui, que é bem interessante, tá? Bem interessante. Se você não estiver visualizando, depois você pode me pedir via PDF, tá? Depois você pode me pedir também que eu passe para você por e-mail, isso aí sem problema, tá? Não lembro, você que está assistindo o vídeo por outro canal, que não está na aula lá em Teresópolis ou na Universidade Católica de Petrópolis, você pode pedir pelo meu e-mail, tá? brunotamancoldi@gmail.com brunotamancoldi@gmail.com, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui reformas protestantes, tá? E reformas mais radicais, tá? Olha que interessante. Nós temos aqui 1500, o início da reforma protestante. Os luteranos, ó. Olha que interessante essa linha luterana. Você percebe que o luterano não vai gerar quase nada. Olha só. O luterano, ele segue numa linha uníssono até hoje, tá? É uma igreja separada. É uma igreja que a gente vê que teve uma essência em Lutero, que teve uma modificação em Lutero, que teve princípios ali reformadores, claro, sem dúvida nenhuma, está dentro da reforma protestante. Eu tenho lá as 95 teses, eu tenho uma teologia até um pouco sólida, sem dúvida nenhuma, teologia muito séria, teologia da consubstanciação, do batismo de adultos, uma série de coisas. Os sacramentos básicos são o batismo e a Eucaristia, tá? Eles falam Eucaristia verdadeiramente, tá? Claro, tem a questão da consubstanciação, tem a questão dos livros chamados deuterocanônicos, nós já explicamos já várias vezes aqui, só que eles vão seguindo uma linha e que vai gerar apenas o pietismo. Pum! Gerou o pietismo, acabou. Olha isso. Gerou o pietismo, acabou. Já os anglicanos
vão gerar linhas que estão aí até o dia de hoje, tá? Até o dia de hoje. A mentalidade é calvinista, ok? A mentalidade é calvinista, mas todas as grandes ramificações surgem do anglicanismo. Todas as grandes ramificações protestantes têm sua origem o anglicanismo. A gente vai ver aqui, ó, os anglicanos, os puritanos, que são justamente os que vão para os Estados Unidos no Mayflower, tá? Mayflower, aliás. Tá? E aí dos puritanos, os batistas, tá? Os congregacionais. Dos puritanos, a gente vai ver que vai terminando, tá? Dos anglicanos, direto, os metodistas, tá? E aí a gente já tem congregacional no Brasil, nós já temos metodistas no Brasil, nós já temos batistas no Brasil, no finalzinho do século XIX. Olha que interessante, é sensacional isso, gente. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar, são as ramificações protestantes no Brasil. Nós temos aqui os anabatistas também, nos Estados Unidos, também na Inglaterra. Tá? Nós temos os batistas. Aí os batistas continuam aqui, ó, pum. Congregacional não vai gerar quase nada. Agora, dos metodistas, eu tenho metodistas adventistas, tá? Eu tenho metodistas chamado movimento de santidade, e eu tenho do movimento de santidade o pentecostalismo, tá? Olha que interessante. Então, se você for voltando, pentecostalismo, movimento de santidade, metodistas, anglicanos. Se eu for voltar o batista aqui, que é uma grande ramificação no Brasil, tá? Fortíssima. Claro que tem várias igrejas batistas, tá? Várias, tá? Nem os batistas sabem a quantidade de igrejas batistas que existem. Então, eu tenho anglicanos, batistas. Se eu for voltar, batistas, anglicanos. Luteranos, não. Presbiterianos, também não. Calvinistas, também não. Igreja Reformada, também não. Claro, como eu disse, é interessante a gente entender isso, tá? Eu e você entendemos esse processo. São ramificações de cunho anglicana, com uma mentalidade anglicana e calvinista, tá? Isso é bem interessante de se olhar. Uma mentalidade anglicana e calvinista. E a gente tem grandes ramificações aqui. Eu tenho, basicamente, no Brasil, um movimento muito forte de batistas e de metodistas e de congregacionais, tá? No iniciozinho do século XIX, tá? 1800 e pouquinho, 1850, nós já temos no Brasil luteranos, anglicanos, presbiterianos, calvinistas, tá? E igrejas que são ramificadas disso. Não são igrejas tradicionais, tá? Claro, são igrejas históricas. A gente está aqui ainda no século XIX. Pega aqui, ó. Já que aqui no pentecostalismo, a gente já está no século XX. Se você pegar a maior igreja pentecostal do Brasil, que é a Igreja Assembleia de Deus, ela nasceu ainda no vértice do 19 para o 20, tá? Principalmente com o Narvingling. Daqui a pouco a gente vai ver isso um pouco. Tá? E depois, a partir da década de 70, 80, o chamado neopentecostalismo, que vem do pentecostalismo. São separações do pentecostalismo. Tá? Bruno, está falando pentecostalismo, está falando neopentecostalismo. O que é isso? O pentecostalismo se funda na palavra de São Paulo, tá? Na primeira carta aos Coríntios, 12. A diversidade de dons. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejas na ignorância. Sabeis que quando eres gentios, eres irresistivelmente arrastados para os ídolos do mundo. Tá? Por isso eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: anátema seja Jesus, né? Excomungado seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito. E aí vem a passagem fundamental que basicamente funda o pentecostalismo, funda essa mentalidade protestante pentecostal e neopentecostal. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas o mesmo Deus
que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um Espírito dá a mensagem de sabedoria, a um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. E outros dos espíritos, a ciência dos espíritos. A outros o dom de falar em línguas. A outro ainda o dom de interpretar as línguas. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Olha que interessante. As igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais vão trabalhar em cima desses carismas. O neopentecostalismo funciona exacerbando isso aqui. É cura, é profecia, é oração em língua o tempo inteiro, quase que o tempo inteiro. Né? O pastor chega, dá boa noite, já começa a orar em língua. Então, é uma exacerbação da mensagem de Paulo. O pentecostalismo também, mas é mais tradicional. Se você for numa igreja tradicional pentecostal, tem inário, tem uma roupa própria para a igreja. Né? O exemplo disso é o congregacional e mais perto, próximo da gente aqui, é a Assembleia de Deus, no iníciozinho do século XIX. Agora, a neopentecostal não. A neopentecostal trabalha o tempo inteiro com os dons e carismas. Os carismas que foram revelados no dia de Pentecostes. Por isso que pentecostalismo. Tá? Eu acho que esse slide aqui cessou. E aí vamos lá olhar um pouco as grandes ramificações do cristianismo. Tá? Deixa eu passar essa imagem aqui para cá, porque aí você vê meu rostinho melhor. Vamos lá. Beleza. Melhorou, né? Então vamos lá. Tem os metodistas, né? 1876. Sem dúvida nenhuma, uma ramificação. Se a gente voltar aqui, ó, uma ramificação anglicana, ó, metodistas, tá? De John Wesley, tá? Daí que vem metodista wesleyana, que é outra coisa, tá? Eles se auto-intitulam pentecostais, mas eu os considero humildemente neopentecostais. A igreja metodista é pentecostal, tá? Tradicional, igreja histórica, né? Inclusive tem muito respeito pelos metodistas, tá? Uma igreja muito grande no Brasil, tá? Tem uma presença muito forte aqui na cidade de Petrópolis, inclusive o metodista wesleyano, que é também muito famoso, né? O pentecostal. Surgiu aqui em Petrópolis, na verdade, se reuniram em Petrópolis, foram para Friburgo e fizeram o famoso Concílio da Ponte, tá? Que instituiu a igreja metodista wesleyana, tá? Igreja famosa no Brasil, inclusive tem um trabalho muito importante na educação, tá? Tem vários institutos educacionais, inclusive um aqui em Petrópolis, várias universidades, inclusive uma aqui em Petrópolis, tá? Então são bem tradicionais no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, tá? E aí vem a igreja metodista wesleyana, que é uma dissidência, tá? Da igreja metodista. Os metodistas wesleyanos, né, que vem de John Wesley, tá? Mas não foi John Wesley que fundou. Wesley fundou a metodista e não a metodista wesleyana, tá? É uma dissidência da igreja metodista. Por quê? Porque eles queriam trabalhar os dons e carismas. Não que a igreja metodista não o trabalhe. A igreja metodista, eu considero, a igreja metodista, essa igreja, uma igreja pentecostal. Apesar deles se denominarem uma igreja histórica, se você for num culto metodista, você vai se sentir numa igreja pentecostal, tá? Numa igreja que usa os dons e carismas. Uma igreja neopentecostal vai utilizar os dons e carismas o tempo inteiro do culto, tá? É cura, é revelação, o Senhor me revelou, oração em língua o tempo inteiro, tá? Então a igreja metodista, na minha concepção, é uma igreja neopentecostal. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, neopentecostal, tá?
protestante, classificação protestante, orientação evangélica, neopentecostal e a parte do metodismo também. Muitas coisas eles copiaram da igreja metodista. Não é uma outra igreja, é uma dissidência, tá? Não é uma outra igreja, é uma dissidência da igreja metodista, podemos dizer assim. É uma igreja cismática, tá? Ela tem uma política episcopal, inclusive a administração da igreja metodista aqui em Petrópolis, tá? De uma grande parte da igreja metodista aqui em Petrópolis. Tem vários amigos metodistas wesleyanos, como tem vários amigos também metodistas, tá? E tem uma rixa muito forte, tem uma disputa muito forte, tá? Então os metodistas tradicionais chamam os metodistas wesleyanos de protestantes, tá? Protestantes no sentido de protestarem a igreja metodista. Claro que não no sentido de Lutero, né? Lutero, quando se auto-intitula protestante, não é nem ele que faz isso, é Carlos V, ele está protestando contra a igreja católica. Então é uma honra para ele nesse sentido. Eu não quero ser um católico, eu protesto essa igreja. Tudo por conta da simonia, enfim, da investidura laica, da venda de indulgência, uma certa coisa. Quando o metodista fala que o metodista wesleyano... Deixa eu fechar isso aqui, porque eu já dei 2 pancadas aqui. Deixa eu beber um cafezinho aqui também, ó. Dá licença. Já tá meio frio já esse café. Tem gasguei, viu? Fala mal do café. Desculpa. Se você fala, é bem interessante essa dissidência que tem entre metodistas e metodistas wesleyanos. Eu te convido a visitar uma igreja metodista e depois a visitar uma igreja metodista wesleyana. É água e óleo. É água e óleo. É muito interessante. Aqui em Petrópolis eu tive a oportunidade. Tem uma igreja metodista muito bonita no centro da cidade e tem uma igreja metodista wesleyana também muito bonita, perto aqui da Universidade Católica de Petrópolis. E a igreja metodista wesleyana em Petrópolis é gigantesca, tá? Uma igreja muito grande, tá? Então, a política deles é uma política de cunho episcopal, tá? Então, a organização é organização episcopal. Nós temos pastores e bispos, tá? Nessa organização, tá? E foram fundados por vários membros da igreja metodista, tá? A origem surgiu em 1967, em Friburgo, em Petrópolis e no Rio de Janeiro, tá? Separados da Igreja Metodista do Brasil, tá? E aí a gente vem na Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus surge muito antes da Igreja Metodista. Só coloquei aqui numa ordem metodista, metodistas wesleyanos, tá? Orientação evangélica, cristã evangélica, política episcopal, presbiteriana e congregacional. Deixa eu dar um espacinho aqui, tá? Ó. Ela foi fundada por Daniel Berger e Gunnar Wingren, tá? Em Belém, Pará, né, no Brasil, em 1811. E nos Estados Unidos, em 1914, tá? Tem aproximadamente 283 mil igrejas, tá? E os membros no Brasil, mais de 12 milhões. Então, é uma igreja gigantesca, que tem uma teologia muito séria também. Claro que existem várias ramificações da Assembleia de Deus, várias. Eu tenho um amigo, pastor Samir, pastor da Assembleia de Deus, que talvez um dia a gente grave um vídeo com ele para explicar um pouco essa divisão da Assembleia de Deus, né? Uma igreja que tem várias ramificações, 2 essencialmente, né? Mas é uma igreja muito grande. Aqui em Petrópolis também temos igrejas da Assembleia de Deus muito grandes também. Da Assembleia de Deus, aqui que na minha opinião começa o problema do neopentecostalismo, tá? Vou acabar arrebentando essa parte aqui da mesa. É que tá o mouse aqui. Na Assembleia de Deus que começa o problema, tá? Não na Assembleia de Deus em si, mas ramificações da Assembleia de Deus, tá? Depois talvez eu faça um organograma aqui dessas igrejas, pentecostalismos, neopentecostais, e aí vou metodistas wesleyanos, Assembleia de Deus, e aí começam as grandes ramificações, tá? A gente tem agora a Deus é Amor, orientação pentecostal, fundada por um missionário Davi Miranda, missionário, ele se auto-intitulou missionário, tá? Ela foi fundada em 1962, dissidência
da Assembleia de Deus. Apesar deles se auto-intitularem pentecostais, eu os considero neopentecostais. Tá? Neopentecostais. A Deus e Amor tem uma mentalidade judaica. Tá? Aqui começa com a Deus e Amor, em 1962, tá? 1 milhão de membros, 22 mil igrejas no Brasil, atua em 136 países, tá? É uma mentalidade judaica. Nesse momento, na igreja, eles se auto-intitulam Igreja Pentecostal, Deus e Amor, na minha opinião, eles são neopentecostais, tá? Pela prática, tá? Claro que, de repente, essencialmente, eram pentecostais. Hoje, as práticas são neopentecostais, tá? Claro que você fala que o pentecostal quer neopentecostal, ele fica meio assim, né? Não, que isso, eu sou pentecostal, eu sou uma igreja tradicional, eu sou uma igreja histórica, mas lá dentro do culto não é assim que funciona. Lá dentro do culto é uma revelação o tempo inteiro, cura o tempo inteiro, libertação, o Senhor me revelou, típico de uma igreja neopentecostal, tá? A mentalidade judaica entra aqui verdadeiramente. Qual seria a mentalidade judaica? A prosperidade, a teologia da prosperidade, tá? E a justificação pela fé, tá? Aqui começa isso muito forte, muito forte. Uma pregação de prosperidade assim exacerbada. O dízimo como fundamento da igreja. Claro que o dízimo tem aqui na Metodista, tem no Metodista Wesleyano, tem na Assembleia de Deus. Mas aqui o dízimo é quase que uma bandeira, tá? Vamos lá. E aí começa uma outra, né? Igreja do Evangelho Quadrangular, que também é orientação pentecostal, mas que eu considero neopentecostal, tá? Essa igreja tem no mundo inteiro, não é uma igreja nacional especificamente, tá? Claro que eu considero a Deus e Amor uma linha mais neopentecostal do que a quadrangular, tá? E aí vem a deturpação total do que seria o cristianismo neopentecostal e o cristianismo pentecostal, que seria a Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Tem mais de 1 milhão, quase 2 milhões de membros, tá? Cerca de 6.500 igrejas em 2014 no Brasil e o resto do mundo inteiro, tá? O mundo é indeterminado, tá? Atua em mais ou menos 200 países nesse número de 2012. E tem sua sede o grandiosíssimo Templo de Salomão, o seu fundador lá, o Edir Macedo, tá? Que agora virou um judeu, né? Você viu, o Edir Macedo virou um rabi, tá? Botou um equipado, tá com barbão, anda igual um judeu. Isso é o exemplo do que é essa igreja, tá? Se podemos dizer igreja, tá? É um exemplo do que é essa denominação cristã. É uma colcha de retalhos, tá? De milhares de outras coisas. Tá? É um sincretismo religioso assim inacreditável. Tá? E as coisas pioram. Né? A gente tem a Internacional da Graça de Deus, lá com o missionário R.R. Soares, tá? Também uma igreja neopentecostal. Origem da década de 80, então tem 36 anos. Né? Tem mais de 5 mil igrejas e não foi revelada a estimativa de seus membros. Né? R.R. Soares tem um programa de televisão no horário nobre. Né? É interessante como é que se paga isso. Né? E aí vem, para mim, o pior dos piores. Né? Claro que a Universal também é muito ruim no sentido, mas o pior dos piores é a Igreja Mundial do Poder de Deus, lá do Valdomiro Santiago. Tá? Ele não é nem bispo, nem pastor, nem missionário. Ele é apóstolo. Olha, foi galgado a outra esfera. Tá? Esse camarada, esse Valdomiro Santiago, ele vende toalhinha com o seu suor. Olha, inclusive, vários bispos dessa igreja mundial saíram muito por conta disso. Tá? E ele foi acusado, inclusive, pelos próprios membros da igreja de simonia, que é a venda da bênção de Deus. O Valdomiro Santiago, que era um braço direito, como o R.R. Soares, que é genro, sogro, se não fala memória, parente, lá do Edir Macedo, o Valdomiro Santiago era bispo, um dos principais bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Trabalhou diretamente com o Edir Macedo durante 18 anos. Depois falou, vou fundar uma igreja para mim. E fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Que inclusive está tentando comprar agora o Canindé.
né? Fez cultos no Canindé, ele sempre aparece, se você nunca viu, ele aparece na televisão direto com o chapelão, né? Essa igreja está espalhada no Brasil inteiro, tem mais de 1.500.000 membros, tá? 5.000 igrejas aproximadamente. Então esse é um pouco o panorama do protestantismo no nosso queridíssimo Brasil. Nas próximas aulas, vamos entrar finalmente no Concílio de Trento. Certo, minha gente? Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui e até a próxima.